você está vindo no momento em que o mercado está fervendo, né? Tem guerra lá fora, juros subindo, petróleo subindo. E aí, como é que você está vendo esse momento para o investidor, o cenário econômico? Olha, essa semana foi uma semana quentíssima, né, Temer? Muitos acontecimentos combinados acontecendo ao mesmo tempo, que gerou aí um cenário de estresse grande, né, no mercado. A gente vinha aqui no Brasil numa trajetória positiva, né, desde do final do ano passado, né? O ano passado a gente teve um primeiro semestre muito turbulento também, início de governo, o caso Americanas, depois o caso Light. O cenário de crédito travou no primeiro semestre e a partir do segundo semestre a gente começou a ver as coisas voltarem a andar. Um bom trabalho feito pelo Banco Central independente, né, que provou ser super importante, apesar de críticas e tal, no controle da inflação cedendo, indo para o centro da meta, e taxa de juros começou de fato aquela trajetória que a gente tanto esperava, de queda e num ritmo bom. Tanto que desde o último trimestre do ano passado e esse ano aqui, a gente vem vendo o mercado de capitais num ritmo de transações e de aquecimento muito forte, tanto no crédito privado quanto nos fundos imobiliários, né? Os fundos imobiliários começaram de novo a retomar emissões, captações, são várias novas captações aí em andamento e muito bem sucedidas, né? Porque a gente já viu isso em outros momentos, essa coisa de ciclo e contraciclo, né? Crise, taxa de juros que sobe, depois desce, isso aconteceu de maneira bastante aguda também naquele período Dilma, onde a gente teve também taxa de juros indo a 14, né, em um período longo ali de permanecendo nesse nível, e aí a gente tem aquela paralisia no mercado de capitais, um processo muito ruim para a economia. Daí o governo Michel Temer e Henrique Meirelles, a coisa começou a ajustar, a taxa de juros começou a cair e aconteceu mais ou menos a mesma coisa que a gente viu acontecer agora, que é uma coisa que a gente lá na companhia e eu particularmente já previa, porque a gente acompanha muito de perto essa coisa dos ciclos e contraciclos, a trajetória do IFIX, que já tem mais de 10 anos, nesse período vis-à-vis Ibovespa e taxa de juros. Então, o IFIX, os fundos imobiliários, eles dão uma arrancada forte quando você tem o início do ciclo de queda, né, já trabalhando com aquela perspectiva de continuidade. Só para explicar, FIX é o índice dos fundos imobiliários, que mostra o desempenho dos fundos imobiliários. Exatamente, ele é o índice dos fundos imobiliários, equivale ao Ibovespa nas ações, né? É um índice, é uma cesta de fundos imobiliários, compõe o IFIX, ele já tem mais de 10 anos, ele teve início em 2011, então é um período já, um ciclo bastante longo, né? Então dá para a gente dizer que a gente já consegue observar o comportamento dele, e nesse ciclo longo, o IFIX ele tem uma performance mais ou menos 3 vezes o Ibovespa, para você ter uma ideia, nesse período de mais de 10 anos, com 1/3 da volatilidade, tá? Isso mostra... tem rentabilidade com certa... não é garantia, mas menos sustos aí. Menos intercorrências, né? Que é uma coisa que também, quando a gente fez lá o primeiro caso do Higienópolis e tal, que foi muitos anos atrás, início da indústria de fundo imobiliário, é uma coisa que a gente imaginava que pudesse acontecer aqui, inspirado na indústria de REIT americano, que foi a nossa inspiração, né? Então, quando você olha para qualquer recorte de longo prazo no mercado americano, por exemplo, os REITs têm performance melhor do que outras classes de ativos, tanto S&P, Nasdaq e mesmo renda fixa, com menor volatilidade. Isso está se confirmando aqui quando a gente olha para ciclo longo, né? Então, a gente tem sempre que olhar investimento de renda variável, que é o caso de fundo imobiliário, numa perspectiva de longo prazo, né? Então, isso é importante. Então, voltando para o início da tua pergunta, a gente vinha, então, numa trajetória positiva, né? Até semana passada as coisas têm ali alguns ruídos que a gente sabe quais são, esses aspectos relacionados às preocupações com o fiscal aqui no Brasil,
Mas o cenário externo é o que está mais Preocupando agora. Preocupando e, vamos dizer, não ajudando para que essa trajetória positiva aí da queda da taxa de juros continue de uma maneira mais sustentável do que... Então, mas isso que eu queria até comentar com você, Vitor, porque a gente está sentindo, eu todo dia estava lendo um artigo que falava o mundo tinha uma ordem mundial que meio funcionava, né? E a gente está rompendo essa ordem global, né? Estamos numa desordem. Então você começa com a Ucrânia, depois Taiwan e China, depois Venezuela, depois agora o Milei falando que quer voltar para as Malvinas. Você tinha uma ordem que os países meio se respeitavam, né? E está conturbado isso, né? Tá, quer dizer, tem que baixar a poeira, porque não dá para você fazer uma leitura. Agora Israel vai retalhar, não vai retalhar. O mundo virou de ponta cabeça, algumas tensões geopolíticas aí que afloraram nos últimos tempos que realmente aumentaram aí essa é desordem mesmo, ruído, né? Bagunçou o mundo, né? E eu acho que o início desse aumento de intensidade aí no ruído começa mesmo com o conflito lá de Rússia com Ucrânia, né? Porque isso afetou de maneira muito direta a Europa, né? Diretamente ali, né? Porque eles dependiam fortemente, principalmente a Alemanha lá de fornecimento de gás, né? E então esse episódio é um episódio ruim e cria aí esse fomento aos ruídos e os outros conflitos geopolíticos que você mencionou, agora mais recente esse de Israel que está com o pessoal ali na faixa de Gaza que está potencialmente escalando agora com essa história do Irã. Isso é ruim, né? É o que você falou. Isso cria aí uma desordem, uma preocupação global, né? E aqui alguns casos também na América Latina e tal, que tem, obviamente, impacto menor, intensidade menor, mas que também preocupam, né? Nesse aspecto, o Brasil, eu acho que ele acaba sempre estando melhor posicionado, porque em termos geopolíticos, o Brasil sempre foi um país pacífico, de boas relações. O presidente não foi muito feliz em algumas frases recentes aí, né, o que não ajuda, mas o posicionamento do Brasil, ele nesse aspecto... Como Estado, né? Como Estado, como histórico, né, de posicionamento, é um bom posicionamento nesse aspecto. Porque essa crise, assim, de imediato que a gente vê é preço do petróleo, talvez escalando aí para acima de $100, né? Isso impacta a inflação global, né? E aí impacta consequentemente juros global e aí a cadeia se forma, né? Exato, Então acho que é aí que está o risco, né? Esse é um ponto importantíssimo. Começou a ter um aumento no barril do petróleo, mas por enquanto isso ainda não escalou tanto, está na faixa de 90 ainda, não passou esse, vamos dizer, esse divisor de águas aí do 100, mas essa é a preocupação latente, né? E o dólar que já se moveu também, né? Em função desses elementos todos. Então, potencialmente aumento do petróleo, dólar também em função de todos esses ruídos aí começando a se mover. Isso impacta diretamente, potencialmente na inflação e na trajetória da taxa de juros.